Boa tarde a todos. Como é sabido, o INE revelou hoje os números do crescimento, a primeira estimativa do crescimento para o segundo trimestre. Os números que saíram são francamente negativos. Temos um crescimento homólogo de apenas 0,8, o que significa uma taxa de crescimento de sensivelmente metade daquilo que foi registado no ano de 2015. Representa também uma divergência relativamente ao crescimento, quer na área do euro, quer na União Europeia, quando, desde o início da recuperação em 2013, estávamos a convergir para os níveis de crescimento, quer da área do euro, quer da União Europeia, e o que isto revela é aquilo que o PSD tem vindo a chamar a atenção. A estratégia do governo está economicamente errada, a procura interna não teve qualquer contributo positivo para o crescimento, vemos que o investimento está estagnado, a economia está estagnada, o investimento depende essencialmente da confiança e esse foi um dos primeiros valores que este governo pôs em causa logo no início do seu mandato, que recordo já leva por esta altura cerca de 9 meses, já não falta muito para fazer um ano. Aquilo que nos preocupa é naturalmente as consequências que os erros desta estratégia económica terão para os portugueses. Nós sabemos que, não havendo crescimento económico, teremos muito mais dificuldade no cumprimento de todas as metas, tem consequências negativas sobre o déficit, tem consequências negativas sobre a dívida pública e terá, inevitavelmente, consequências negativas sobre o bem-estar dos portugueses, sobre aquilo que é também, ou que é também a realidade do emprego e que depende muito da capacidade de recuperar e de crescer por parte do país. Verificamos também que, do ponto de vista das exportações líquidas, há um sinal ligeiramente positivo, mas que infelizmente decorre apenas da contração das importações, já que o desempenho das exportações, que estava a ser o grande motor de crescimento da economia nos últimos trimestres, até ainda ao ano passado, tem tido um desempenho cada vez mais fraco. O governo tem tido uma atuação que é imprudente, tem seguido uma estratégia económica errada. Nós temos alertado recorrentemente para a necessidade de dar atenção a estes aspectos, de fomentar o crescimento económico com as políticas adequadas e, na verdade, aquilo que verificamos é que, infelizmente, tínhamos razão e aquilo que está a acontecer em termos do país é negativo, naturalmente, e terá consequências negativas para os portugueses. Sabemos também que, quando a economia deixa de crescer, se segue necessariamente a austeridade, porque a austeridade é o que resulta da falta de crescimento económico e da falta de capacidade para fazer face às nossas necessidades. E agora estaria então disponível para responder às vossas questões. Tinha que ver inicialmente com o facto de termos tido anos de recessão, tivemos depois, nomeadamente o ano passado, uma recuperação mais expressiva e por isso não acha que é normal agora haver uma estabilização e os números serem um pouco mais modestos? Ou acha que se deveria manter o ritmo de crescimento económico que se verificou no ano passado? Aquilo que nós estávamos a assistir até ao ano passado era uma aceleração do crescimento económico e, mais uma vez, uma convergência, sendo que a cada trimestre registávamos uma taxa de crescimento superior àquela que se verificava quer na área do euro, quer da União Europeia, portanto estávamos a crescer mais e estávamos numa recuperação económica que ia tendo uma aceleração crescente. Aquilo que lamentamos é que a alteração de estratégia económica tenha revertido essa tendência e aquilo a que estamos a assistir agora é claramente a uma estagnação, que não seria de esperar de todo, a não ser como consequência naturalmente das políticas, porque as políticas influenciam o desempenho da economia. Considera que o governo tem ainda condições para cumprir a meta de 1,8% prevista para este ano? Como eu comecei por dizer, estas questões, quando o crescimento económico não é aquele que se antecipa, isso tem consequências negativas em todos os níveis, tem consequências negativas desde logo na receita fiscal, ou seja, não aumentando taxas de imposto, a receita cobrada acaba por ser mais baixa e, portanto, o atingir de metas de déficit, de dívida, tudo isso fica posto em causa quando não há crescimento económico ou quando o crescimento económico não corresponde àquilo que se pretendia. Mas tanto como esses aspectos, preocupa-nos o facto de este modelo de crescimento, como nós alertámos desde o início,
não dar resultados positivos, e está aqui mais uma evidência de que de facto não dá. O país precisa de investimento, precisa de continuar a ter exportações fortes, porque são as exportações que conseguem ser também o motor desse crescimento, e aquilo a que nós estamos a assistir, juntamente com outros sinais negativos, como uma poupança negativa dos portugueses no primeiro trimestre, tivemos conhecimento já há algumas semanas, revelam o erro, ou como este modelo económico está errado e quais são necessariamente as condições negativas que deverão resultar para o bem-estar de todos nós portugueses. O PSD não faz previsões económicas dessa natureza, nós acompanhamos aquilo que vai acontecendo, alertamos para aquilo que está errado, não nos surpreendem, infelizmente, os dados. Posso dizer que me entristecem, acho que é mau para o país, mas não me surpreende porque desde o início que nós achamos que a estratégia que estava a ser seguida iria ter consequências negativas, não atua sobre as variáveis que são fundamentais para o crescimento económico. Nós, quando fizemos a campanha eleitoral do ano passado, explicámos porque é que era importante que a reposição de rendimentos e todas essas medidas que vão ao encontro daquilo que as pessoas querem e que é legítimo que queiram, deveria ser feita com prudência, que deveria ser feita gradualmente para não pôr em causa os resultados que já estávamos a conseguir alcançar e que revertiam a favor de todos. A estratégia imprudente e a estratégia económica errada do Governo estão a ter as consequências que, mais uma vez, hoje foram confirmadas pelos números do INE que foram divulgados. Muito obrigada e boa tarde.